Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso tema hoje é o tempo em que passam as histórias. A gente tem falado muito de histórias e a gente sabe que todas as histórias têm seu tempo. Que tempo é esse? E que palavras-chave, né, que a gente pode perceber o tempo que a história está se passando? Então, esse é o tema que iremos trabalhar hoje. É o tema em que a gente vai desenvolver para que vocês percebam quando, em que tempo essa história está se passando. Certo? Então, tema da aula de hoje, o tempo em que se passam as histórias. Mas, antes de começar a aula, eu vou iniciar falando dos nossos recados rotineiros, né? Que vocês, inclusive, já conhecem. Pois é, primeira coisa, estamos aí, estamos no ar a partir das 7h30 da manhã na TV Nova Nordeste. Então, TV Nova Nordeste, canal 22.3, 7h30 da manhã, inicia a aula do 4º ano. Não perde e não esquece. Eu tenho certeza que você já está aí aguardando, ligadinho e esperando, tá certo? E também, como vocês também sabem, nós temos o aplicativo do Educa Recife. Então, com ele, vocês podem assistir às aulas, podem participar no bate-papo aí no chat, né? E vocês podem também navegar por outras variações de menu, que vocês vão encontrar várias opções aí nesse aplicativo. Então, se você ainda não tem o aplicativo, o que é que você tem que fazer? Baixar o aplicativo. Por quê? É muito fácil. Inclusive, o QR Code está aí na tela. É só apontar a câmera do teu celular para ele. Tá certo? Se você ainda não tem, aproveite e baixa o QR Code para poder interagir aqui ao vivo conosco. E também, se você não conseguiu nenhuma dessas opções, ou se você quer rever esta aula e todas as outras que estão lá no canal do Educa Recife, basta você acessar também o YouTube. Lá no canal do Educa Recife, você vai encontrar todas as aulas que a gente já fez, né, que já apresentou aqui, estão lá postadas, e você também pode interagir, você pode resolver os nossos desafios, participar das nossas atividades também lá, colocando as respostas, porque a gente sempre está dando uma passadinha para ver o que é que vocês estão achando. E aproveita, dá um like, né, porque a gente fica feliz quando vocês também mostram que gostam das aulas, tá certo? Então, ó, são essas as maneiras de vocês assistirem e participarem. E como eu falei de participação, como é que você faz para participar das aulas? Através do chat no Educa Recife. E quem está lá, que vocês já sabem muito bem, aguardando vocês, é a professora Márcia. Não é isso, Márcia? Tudo bem contigo? Oi, Mauricéia, tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente já tem um bom dia de Anne, bom dia todo mundo que está aí, ó, bate palma, chama essa coragem, sai dessa cama, gente, fica aqui com a gente vai gostar muito. É verdade, seja muito bem-vinda, Anne, e eu tenho certeza, professora Márcia, que tem muitos outros estudantes assistindo essa aula, se ainda não estão interagindo, talvez não tenham baixado o aplicativo, mas não esqueçam, baixem. E os outros estarão chegando daqui a pouco, porque a gente sabe que tem aqueles alunos que estão sempre aí, como a Sofia, o Caio, o Jaziel. Jaziel acabou de chegar, olha aí, viu? Bom dia, Jaziel! Pois é, Jaziel, seja muito bem-vindo, tá vendo? Chamei, você chegou. Que coisa boa. E, além da professora Márcia, nós também temos aqui no estúdio a nossa querida Maria Helena, fazendo a tradução de língua para língua de sinais, né? Que aí a gente sempre torna a nossa aula um pouco mais inclusiva e amplia a quantidade de pessoas que podem assistir e compreender. Então, isso é muito importante. Além do mais, não podemos deixar de agradecer também a produção que está sempre aí pronta para fazer com que essa aula flua, que dê tudo certo. Então, obrigada, produção. Sem vocês, a gente aqui não existia, vocês sabem disso. Então, ó, depois de todos os recados, agora sim, vamos começar a trabalhar, porque a gente veio aqui para isso. Então, nós vamos saber, né, o que é que nós vamos estudar hoje. Eu já disse a vocês no início, o tempo em que se passam as histórias. Mas quem é que marca o tempo?
A gente está vendo aí na tela, né? Vários relógios. Então, a gente sabe que quem marca o tempo são os relógios. E nada melhor para representar o tempo do que o relógio. É através dele que eu sei exatamente que horas eu estou agora. Se é manhã, se é tarde, se é noite. Então, esse marcador aí também é importante nas histórias. Não para saber exatamente se é manhã, tarde ou noite, mas para saber se isso já aconteceu, se isso ainda vai acontecer, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso nesta aula. E por falar em falar na aula, o que é que nós vamos estudar hoje, professora Mauricéia Joana? Nós iremos, como sempre, fazer uma leitura e pensar sobre o texto, né? Compreender esse texto que eu trouxe para vocês. Tá certo, gente? Além do mais, a gente também vai identificar as ideias centrais, né? A ideia central do texto e também as secundárias. Como é que esse texto está aí se movimentando? O que é que vocês compreenderam dele? O que é que o autor do texto quis passar? Então, eu trouxe, claro, um texto bem interessante para a gente ler hoje, tá? E depois a gente vai atrás das palavrinhas que eu disse que marcam esse tempo na história, que são os verbos. Através dos verbos, vocês podem saber se essa história é presente, é passado, é futuro. Então, o tempo da história é marcada pelo verbo, ok? E aí a gente vai saber o que são verbos, os tempos do verbo e a escrita do verbo no passado e no futuro, porque existe para alguns verbos uma terminaçãozinha que mostra a vocês se esse verbo está no passado ou no futuro. E a gente vai se deter um pouquinho neles, tá certo? Então, vocês fiquem aí, prestem atenção. Se tiverem dúvida, pergunte e a gente vai seguindo aqui a nossa aula. Professora Márcia, a gente vai seguir aquela rotina. Se tiver comentário, se tiver dúvida, pode me interromper e aí a gente passa aí para você, tá certo? Certo, Mauricéia. Só dando bom dia também para Yasmin, que já chegou por aqui também. Bom dia, viu, Yasmin? Fica ligada aí na aula agora. Tá vendo, professora? Eu não disse que quando eles lembram, já é hora da aula, vão prestando atenção. Então, seja bem-vindo, Yasmin, e todos que já estão aí prestando atenção à nossa aula, tá? Vamos começar aqui com a nossa leitura. Então, a gente já vai iniciar lendo. E a história de hoje é uma história legal. Inclusive, é com um brinquedo que vocês gostam muito, né? Essa história vai falar de um brinquedo. Que brinquedo será esse, hein? Vamos ver? Olha só. É a bola de futebol, gente. Nós vamos falar sobre a bola de futebol. Então, a história que eu vou ler para vocês, ela fala sobre uma bola. Veja que essa bola está aí bem animada, né? Pulando aí na tela para vocês, chamando vocês para essa leitura, tá certo? Então, é importante quando a gente estiver lendo, ouvir a pronúncia das palavras, né? Pronunciar bem direitinho e compreender o enredo dessa história. Então, fiquem ligados e vamos começar a nossa história, tá bom? Preste atenção. Uma velha bola encostada, muito suja, abandonada, lembrava seus dias de glórias nos jogos da meninada. Ah, como esses moleques já precisaram de mim. Quando me jogavam no campo, me arremessavam para o céu. Lembro-me daquela tarde de sol, quando me chutaram forte e eu entrei lá no gol. A galera explodiu e eu fui agarrada com alegria. Que folia! Agora estou aqui, largada. Será que ainda virão me buscar? Sairão comigo nos braços? Me colocarão de novo em seus pés? E a bola se lamentava, rolava de um lado a outro, às vezes pulava alto para ver se via seu dono. Até que um dia começou a ouvir vozes. Quem poderia ser? Não dava direito para ver. Apareceram os meninos e junto deles, Carlinhos, com a camiseta do seu timão, chuteira e calção. Aqui está ela, o jogo está salvo. Joguem fora a bola furada e vamos voltar à pelada. A bola de tão contente dá até um salto mortal.
Será como nos velhos tempos? Uau! Olha só, tá vendo vocês? A bola estava lá, paradinha, porque tinha sido substituída. Mas depois isto mudou. E por quê? Vamos conversar sobre o texto para a gente ver o que foi que aconteceu. Tá certo, gente? Então vamos lá. Olha só. Primeira perguntinha aí é para o chat, tá? Participa. Quem é o personagem principal dessa história? Prestaram atenção? Então vocês sabem quem é o personagem principal dessa história. Responde aí para mim, responde no chat, tá certo? Não esqueçam. E aí, professora, será que eles lembram quem é o personagem principal dessa história? Bem, estou esperando aqui, viu? Vamos embora, responda aí. Eu quero saber quem é o personagem principal dessa história. Tá fácil, né, minha gente? Vamos lá responder. Quem é esse personagem, hein? Pois, Márcia, enquanto estão aí pensando, relembrando a história, eu vou seguindo. É até bom porque provoca aí as lembranças deles, tá? O personagem principal da história, gente, quem é? A bola de futebol. Não é ela que fica aí falando como era a vida dela antes, como é agora? Então, a bola de futebol é o personagem principal da história, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Cadê vocês? Eu quero resposta. E quem está narrando a história? Eu já falei aqui antes também que toda história tem um narrador. E esse narrador pode aparecer na história ou não, tá? Quando o narrador aparece, é o narrador personagem. E quando o narrador só fala, só conta, é o narrador observador. Então, nessa história que eu acabei de ler para vocês, quem é o narrador? Quem é que está narrando a história? Eu estou achando vocês muito caladinhos hoje, tá certo? Muito caladinhos mesmo. E vou prosseguir aqui. Quem está narrando a história é a mesma personagem principal, a bola de futebol. Olha ela aí, tão felizinha, chamando vocês para participar da aula e para responderem as perguntas. Jaziel e Yasmin, tudo calado, não é, professora Márcia? Cadê esse povo? Eu não sei se tá um problema aqui de conexão, viu, Mauricéia? Porque não chegou não, e eles sempre respondem, estão sempre muito atentos e sabendo das coisas, e essa turma é show. É verdade mesmo. Eu até vou desculpar hoje que eles estão caladinhos, eu acho que ainda estão com sono, Márcia. Vamos aguardar. E vamos para a próxima pergunta, que diz o seguinte: por quê? Olha só, aí agora vocês têm que pensar um pouquinho, porque essa resposta não estava lá explícita no texto. Por que a bola de futebol estava triste? Ela estava triste, ela começa a história lá, encostada, parada, desolada, estava triste. Mas por quê? Por que ela estava triste? Por que será, gente? Ela estava triste porque os meninos não queriam mais jogar futebol com ela. Não foi isso que ela estava dizendo? De vez em quando ela parava, olhava para ver se os meninos viam, se via o seu dono e ninguém, né? Então ela estava triste por isso. Mas o final da história mudou tudo. Porque no final do texto, a bola volta a ficar feliz. E o que foi que aconteceu? Será que aconteceu com essa bola, gente? Que ela voltou a ficar feliz. Vamos ver? Olha só, os meninos voltaram a jogar futebol com ela, porque a outra bola, né, a bola nova que eles tinham, furou. E aí eles precisavam de bola para jogar. Quem eles lembraram? Da bola antiga. Foram lá, pegaram ela e foram jogar. E aí, olha só, ela voltou a ficar aí pulando, saltitante e alegre. Ela voltou a ficar feliz, porque afinal, a bola de futebol gosta mesmo de quando está em campo. Ela não gosta de ficar encostada, né, Márcia? É sim, a Yasmin, viu, Mauricéia? Falou aqui, ó, que os meninos tiraram ela para brincar e ela ficou feliz. Isso mesmo, Yasmin. Olha aí, Márcia, tá vendo? De vez em quando a gente precisa acordá-los. É verdade, Yasmin. Vamos lá, vamos seguir. Você tá certa. Então, mas
Agora, eu quero que vocês observem estas palavras que vão aparecer aí na tela. São palavras que eu tirei do texto, tá certo? Então, olha só. Precisavam, chutavam, sairão, colocarão. Ouviram? Essas palavras estavam lá contextualizadas, né? Estavam dentro das frases, estavam no texto. Mas essas palavras têm alguma coisa em comum. O que será que elas têm em comum? Observa. Precisavam, chutavam, sairão, colocarão. Todas estas palavras indicam o quê? Será que vocês sabem? Será que esse pessoal está sabendo, professora Márcia? Olha só, professora Mauricéia, o Jaziel colocou aqui que passado. Passado. E Yasmin disse que é no presente. Eita lá, passado, presente e vamos ver, viu? Olha só, professora, uma coisa eles têm razão. Passado, presente se referem a verbos. Então, o que na verdade essas palavras têm em comum é que todas elas são verbos. Todas elas indicam uma ação. Eles precisavam, eles chutavam, eles sairão, eles colocarão. Então, verbos, palavras que indicam ação. É isso que as palavras têm em comum. Agora, se são presentes, se são passado, a gente vai ver daqui a pouquinho. Algumas delas realmente estão no passado, outras estão no presente. Mas o que elas têm em comum é que elas são verbos, gente, tá certo? E aí, olha só. Os verbos, que eu já disse a vocês, são palavras que indicam a ação, eles também sofrem alterações que indicam o tempo em que a ação acontece. Então, Jaziel, Yasmin, Anne, as palavras podem estar no presente, as palavras podem estar no passado, as palavras podem estar no futuro. Então, quando o verbo está no presente, ele está indicando alguma coisa que está acontecendo agora. Agora está acontecendo a aula de língua portuguesa da professora Mauricéia. E o tempo é presente. O tempo passado é uma coisa que já aconteceu. E o tempo futuro é aquilo que vai acontecer. Por exemplo, daqui a pouco a professora Márcia vai entrar aí com a aula de matemática show. E aí é o tempo futuro, daqui a pouquinho. Tá certo? Mas então, a gente só tem que pensar quando é que o verbo está no presente, quando é que ele está no passado e quando ele está no futuro, ok? E para saber isso é muito fácil. Olha só. Por exemplo, aí eu trouxe uma imagem de crianças que estão chutando a bola, né? Então, eles chutam. Acontece agora e o tempo é presente. Os meninos chutam a bola. Tempo presente está acontecendo neste momento. Acontece o jogo agora, tá? E aí, ó, chutavam. A criança está aí lembrando como era o jogo. Eles chutavam a bola. Já aconteceu. É um tempo passado, tá bom? Já aconteceu isso. Não está acontecendo agora. Então, aí eles chutavam a bola. Os meninos chutavam a bola. E o tempo futuro, ó, aí a gente está vendo um jogo de futebol e eles estão prestes a quê? A chutar. Então, eles chutarão. Eles chutarão esta bola. É o tempo futuro. Ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. Não está acontecendo agora. Futuro vai acontecer. Então, a gente está vendo aí que ele está com a perna já na posição para quê? Para chutar. Então, eles chutarão essa bola, mas ainda não aconteceu. Tempo futuro. Compreenderam direitinho? Verbo, indicação, pode mudar de acordo com o tempo que se apresenta na história, no texto, pode ser presente, pode ser passado e pode ser futuro. Mas, professora Mauricéia, existe alguma maneira de eu identificar quando o verbo está no passado, no presente ou no futuro? Sim, tem. Pelo contexto, né, da história, do que está acontecendo e também por algumas dicas. Por exemplo, neste texto, eu trouxe muitos verbos que terminavam com an e com ão. Como é que eu sei quando eu vou usar o an e quando eu vou usar o ão?
Como é que eu sei se o verbo está no passado ou no futuro por estas terminações? É uma dica, tá certo? Quando a terminação é am, passado. Quando a terminação é ão, futuro. Então, aí tem duas palavrinhas, ó. Comeram, comerão, comeram. Os meninos comeram o bolo todo. Passado. Eles comerão o bolo depois da aula. Futuro. Então, a terminação aí é a dica, tá certo? Se termina com am, passado. Se termina com ao, ão, futuro. E aí eu trouxe um exemplo. Os meninos correram para o campinho, mas não jogarão com a bola. Então, tem dois verbos aí destacados, um falando do passado e o outro falando do futuro. Será que eles compreenderam isso, professora Márcia? Olha só, professora Mauricéia, antes de você explicar, a Anne já tinha dito, viu? Já estava falando aqui da terminação do passado. Então, o AM, né? Ela colocou o M, mas corretíssima. Isso, Anne, você está ligada. É isso mesmo. E como a gente está dando aqui a dica, a gente pode construir uma regra com isso. Que regra seria? Vamos ver? Olha só, vamos entender a regra. O tempo futuro é marcado pela terminação dos verbos em ão. Comerão, brincarão, jogarão, pularão. O tempo passado é marcado pela terminação dos verbos em am. Correram, pularam, dançaram, brincaram. Tem exceção, professora Mauricéia? Claro que tem, mas essas exceções não é assunto da aula de hoje. A gente vai vê-la mais devagar em aulas posteriores, tá certo? Então, hoje, a gente vai ficar por aqui com esta regra para que vocês fixem bem direitinho. Se o verbo está no passado, termina com am. Se o verbo está no futuro, ao, ão, tá certo? Então, não esqueça. Tio, o som é ão. E é isso que a regra diz e que a gente vai fixar. Depois a gente fala das exceções. Combinado? Pois é. Então, sabendo disso, eu trouxe para vocês um desafio. Porque, Márcia, sempre é bom quando a aula termina com desafio, não é verdade? E olha, Mauricéia, eles gostam de desafios, viu? Eles e elas que participam muito quando tem desafio. Pois é, então agora a gente vai jogar, tá, gente? O desafio que eu trouxe para vocês hoje foi um joguinho, que vocês vão aí me ajudar completando as palavras, tá certo? A gente vai completar as palavras, Márcia. Esse jogo é sempre legal, eles gostam muito de completar. Pois é, o Jaziel disse que tá ligado aqui e a gente só fica esperando você colocar aí, porque eu tenho certeza que eles vão acertar todas, viu? Tá certo, então vamos para a primeira. A primeira diz o seguinte, olha só. Ontem as crianças brincarão de pega-pega. E o que eles têm que falar é verdadeiro ou falso. Então, ontem as crianças brincarão de pega-pega. Observe a frase, será que está correta? O verbo está colocado certo? É verdadeiro ou é falso? O que é que você acha? Responde aí. Yasmin já colocou que é falso, viu? É falso, será? Vamos ver? Eita, olha, Márcia e Yasmin, como sempre. E o Jaziel também. Colocou aqui o Fzinho de falso. Muito bem. Então, já que acertaram a primeira, vamos para a segunda. Ontem, Ricardo e José pescaram peixes. Que bom que eles não pescaram botas. Eles pescaram peixes. E aí, qual é a verdadeira aí ou é falsa? É verdadeiro ou é falsa a resposta dessa pergunta? O verbo está correto? Eles pescaram peixes. Verdadeiro ou falso? Anne colocou verdadeiro, viu, Mauricéia? Porque ontem, né, pescaram. Passado. Será, hein? Veja aí, vamos conferir? É isso mesmo, verdadeiro. O verbo está no passado, tá certo? No passado. Então, a próxima, eles já comeram o bolo. Eles já comeram o bolo, está no presente ou no passado, professora? Será que os meninos sabem? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. A Anne aqui dizendo que é verdadeiro. Então vamos conferir, Anne, será que é verdadeiro? Eita, todos eles estão férias, Jaziel acertando também. todas. Próxima. Amanhã, Carlos e Cristiano cantaram na escola. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Na anterior, Yasmin também, né, colocou verdadeira. Agora eu estou esperando a de agora. Amanhã, Carlos e Cristiano cantaram na escola. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Falso. Anne acabou de colocar falso aqui, professora. Eita, amanhã, Carlos e Cristiano cantaram na escola. Confere aí pra gente, pra ver se isso é verdade mesmo. Falso, pois é. Porque se é amanhã, ainda vai acontecer, gente. Não aconteceu. É uma coisa que vai acontecer, terminação AOTIL. Ão, verbo no futuro, tá? Próximo, vamos ver. E aí, a gente tem a próxima questão. Que seria amanhã, Maria e Alice brincarão comigo. Amanhã, Maria e Alice brincarão comigo. Qual é a resposta? Temos resposta? Yasmin colocou verdadeiro e Jaziel também, viu? Tão rápidos. Estão rápidos e estão certeiros. Porque é isso mesmo, já pegaram a dica. Tá vendo como é bom a gente ver a regra? Terminou, é futuro, termina em ão. E aí, vamos agora para a nossa última perguntinha, tá, gente? Os alunos estudam através de aulas online. Isso já acabou, né, gente? Agora está todo mundo na escola presencial e online mesmo, só as aulas digitais. Mas veja bem, os alunos estudam através de aulas online. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? É passado, é presente? Como é que vai ficar esse verbo aí? Temos resposta, professora? Não. Ai, verdadeiro, Yasmin colocou agora. É verdadeiro. Será que é? Confere aí. É verdadeiro. E eu deixei essa frase por último porque, na verdade, essa é uma exceção. Que é aquela que eu falei que a gente vai trabalhar depois. Então, é só um gostinho para uma próxima aula, tá certo? Porque esse verbo aí, ele está no presente. Ele é uma exceção. Os alunos estudam. Certo, professora Márcia? Será que eles compreenderam tudo? Eu acredito que sim. O Jaziel também tinha colocado que era verdadeiro. Esses estudantes, Mauricéia, tem pareia não, viu? Sabem tudo. É verdade. Então, olha só, Márcia, que coisa boa que eu percebi que hoje eles compreenderam todo o conteúdo da aula, entenderam quando usar o verbo no passado, quando usar o verbo no futuro, ficou bem claro isso daí. Então, olha, eu só tenho a agradecer a vocês, estudantes que estão aí assistindo a aula, agradecer a você, professora Márcia, estamos terminando mais uma aula. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e os nossos estudantes, né? Todos os dias. Ai, maravilhoso. Pois é. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, produção. Gente, um abraço grande para vocês e até a nossa próxima aula.